Olá, você que se liga na Rádio Esperança Alvorada, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia durante todo o ano. Mas o quadro Caminhando para Cristo de hoje vai ser diferente. Nós vamos entrevistar o ex-jogador de futebol Jefferson Mantuani, que teve a sua vida mudada quando conheceu a palavra de Deus. Jefferson, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Ele está falando desde Jacareí, São Paulo. Aliás, eu quero agradecer à loja Rabisco de Anjo, que cedeu o seu espaço e fez a entrevista para a gente lá no local. Mas eu gostaria de saber, Jefferson, quem era o Jefferson antes de conhecer a verdade? Olá, meu nome é Jefferson Mantuani, tenho 19 anos de idade, moro aqui na cidade de Jacareí, São Paulo. E é um prazer estar com vocês aqui da Rádio Web Esperança Alvorada. Bom, como todo garoto brasileiro, eu sempre tive grandes sonhos e grandes planos de se tornar um jogador de futebol profissional. E com meus 3 anos e 8 meses de idade, eu já estava frequentando uma escolinha aqui em Jacareí. E com meus 8 anos de idade, eu já era monitorado pela equipe do São Paulo Futebol Clube. Com meus 14 anos de idade, eu já estava alojado na equipe paulistana. Depois eu tive passagens pela equipe de Palmeiras, Santos e Criciúma. Em que momento você finalmente conheceu a Igreja Adventista? Como foi esse processo de conhecimento e como você chegou à Igreja Adventista do Sétimo Dia? Eu sempre fui um menino cristão, mas quando eu conheci a Igreja Adventista foi no ano de 2013, com meus 14 anos de idade. A minha irmã, desde a infância dela, ela começou a frequentar a Igreja Adventista por influência da minha tia, Rose, e as minhas primas Ana Flávia e Rúbia. Num certo dia, a minha irmã, neste mesmo ano, me convidou para conhecer a Igreja Adventista. E foi um momento em que eu me senti muito bem e comecei a frequentar os cultos de sábado e alguns de domingo. Muito bem. É interessante saber disso, né? Mas agora uma outra pergunta. Em que momento você se deu conta da verdade dos fatos? Em que momento você percebeu que era hora de mudar radicalmente de vida? Pode contar um pouquinho pra gente? Durante esse período, eu senti o toque do Espírito Santo e comecei a viver um grande conflito internamente. De um lado, o meu sonho de ser um grande jogador profissional de futebol e do outro, de seguir as vontades de Deus, sendo elas os 10 mandamentos. Jefferson, e como você se apercebeu desses fatos? E qual foi a forma que você usou para fazer a sua escolha? Foram grandes acontecimentos em poucos dias. Eu estava na equipe do Paulista de Jundiaí, em avaliação, para ingressar na equipe profissional de futebol. Nestes mesmos dias, o meu pai teve um sonho perturbador. Ele acordou e se deparou com a televisão ligada, no canal da TV Novo Tempo, e estava passando o Arena do Futuro. E o apresentador Luiz Gonçalves falou para chegar mais perto. E ele obedeceu e se ajoelhou em frente à televisão. E ali ele sentiu a presença do Espírito Santo e a presença de santos anjos ao redor dele. Logo pela manhã, o meu pai estava perturbado. E ele me mandou mensagens dizendo que queria conhecer a igreja que eu frequentava. E tinha um desejo em seu coração. E nesta mesma mensagem, ele dizia que em um certo período ele iria se batizar nesta mesma igreja. E neste mesmo final de semana, o pastor Ailton nos visitou. E ele fez uma pergunta que me marcou bastante, dizendo: você já orou para Deus para saber se realmente é isso que Ele quer para sua vida? De você se tornar um jogador de futebol? E isso me fez refletir e confirmar aquilo que eu tinha dentro do meu coração, de que realmente eu não estava seguindo o caminho que Deus queria que eu trilhasse. E neste final de semana que se passou, eu acabei retornando para o Paulista de Jundiaí. E ali eu comecei a manter contato com o pastor de nossa igreja, o pastor Ezequias, onde ele me deu bons conselhos, me deu momentos de sabedoria para eu refletir no que eu estava fazendo, só que ele deixou totalmente essa decisão em minha mão. E foi aonde também eu comecei a receber alguns vídeos do pastor Ivan Saraiva através do pastor Ailton.
E ali dizia o que eu estava sentindo naquele momento. Foram 2 vídeos, um na terça e o outro na quarta-feira. E eu também me deparei com um versículo bíblico que marcou muito essa trajetória e essa decisão ao qual eu tomei, sendo ele Êxodo 23, versículos 20 e 21, e diz assim: Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. E nesse momento que eu acabei de ler essa passagem e fiquei refletindo durante esses 2 dias, na terça e na quarta-feira, foi o momento que eu percebi que Deus estava falando comigo através de sua palavra e que estava enviando pessoas para me ajudar a tomar a decisão correta e o destino que eu deveria traçar em minha vida. E depois disso, na quarta-feira, eu liguei para minha mãe para dizer e afirmar aquilo que eu tinha o desejo no meu coração, de estar mudando de trajetória, de estar largando o futebol. E aí minha mãe ouviu, aceitou o que eu tinha dito no momento, não questionou nada, e então eu desliguei a ligação. E no mesmo instante eu recebi uma mensagem do dirigente do Paulista Futebol Clube, dizendo para ir até a sala dele que queria conversar comigo. Então, eu aceitei o convite que ele me fez e fui até a sala dele. E ali eu me deparei com ele dizendo que estava gostando muito do meu futebol, que os treinadores estavam aprovando e que ele já queria estar me inscrevendo para jogar no profissional e que tinha grandes planos para mim durante os meses que eles se passaram. Só que foi aonde eu falei para ele que eu já estava decidido em parar de jogar futebol. Mas aí ele me fez uma pergunta por quê. E eu fui muito franco com ele, dizendo que não tinha como conciliar o futebol com os ensinamentos que estavam prescritos na Bíblia, porque eu tinha me deparado com a guarda do sábado. E a maioria das partidas ali eram no sábado. E eu fiz uma pergunta ainda para ele, dizendo: se eu seguir nessa carreira de jogador, eu vou conseguir conciliar a guarda do sábado com a minha carreira? E ele disse: não tem como, porque os dias que a gente mais precisa de você é no sábado. Então ali só me fez ficar mais convicto ainda de qual o caminho a tomar. Então eu fiquei ainda falando para ele que eu já ia voltar para minha casa, que eu já tinha decidido. Só que ele ficou insistindo bastante, porque ele disse que eu tinha bastante projeção no futebol e ficou tentando me segurar ao máximo para que eu não tomasse essa decisão. Mas aí eu fui muito franco com ele, disse que iria voltar para casa e, se fosse o caso, eu iria retornar e a pessoa que eu iria voltar para me ajudar seria ele. Só que aí eu fui e então foi onde eu informei ao dirigente de minha decisão, que estava retornando para Jacareí. E então eu tomei essa decisão de me batizar na igreja adventista. Passou algumas semanas e o pastor Ezequias foi quem me batizou. E foi um momento muito especial que marcou muito a minha vida, porque ali eu senti a presença do Espírito Santo, onde quando eu mergulhei na água e levantei, eu senti que todo o meu peso ficou na água. Eu me levantei uma pessoa mais leve e tive um novo nascimento em Cristo. Querido, deixa eu fazer uma pergunta. Todo garoto, quando jovem, quando moleque, sonha em ser um jogador de futebol. E hoje, ainda mais as mulheres. Algumas mulheres também já sonham em ser uma grande atleta do nosso futebol. Você sonhava com fama, com dinheiro, com sucesso, com seleção brasileira. Mas isso mudou. E qual é o sonho do Jefferson Mantuoni hoje, nos dias de hoje? Eu quero me tornar um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E através deste ministério, eu quero trazer muitas pessoas para conhecer a Cristo. A mensagem que eu quero deixar para o pessoal da rádio Web Esperança Alvorada está em Salmos 37, versículo 5, e diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor,
confia nele e tudo ele fará. Você viu aí a história do jovem Jefferson Mantuani, teólogo, muito jovem, sonhador, na iminência de assinar um contrato com seu primeiro clube profissional, uma carreira promissora pela frente, uma carreira que lhe traria fama, dinheiro, sucesso profissional, mas que teve a sua história mudada a partir do momento que ele conheceu a palavra sagrada. E histórias como essas nós queremos contar aqui. Se você tem uma história parecida, entre em contato conosco. Aqui está os nossos contatos. Você pode mandar um release da sua história. Qualquer canto do país, a gente faz esse tipo de história. Jefferson está lá em Jacareí, São Paulo. Eu quero agradecer mais uma vez à loja Rabisco de Anjo por nos ceder o seu espaço para fazer essa entrevista. Então, eu quero contribuir para você, que está na sua peregrinação, na sua caminhada para Cristo. Para que você que ainda não se decidiu em que caminho seguir, inspire-se primeiramente na palavra de Deus e depois na história do jovem Jefferson Mantuani. Eu sou Lê Valente, você esteve no quadro Caminhando para Cristo da Web Rádio Esperança Alvorada, a rádio que só toca louvor. Tchau e até o próximo programa.